minha paixão. Portugal é mar. O mar, para mim, é o sítio onde me reencontro todos os dias. O mar, para mim, é minha vida, minha maior paixão. O mar, para mim, é energia. O mar, para mim, é como o sangue do planeta Terra. O mar, para mim, é o princípio da vida. Sea for me is where I long to be. The sea is my church and my playground. Temos comigo hoje a presença de dois investigadores da Madeira, relacionados com o Mari Madeira. Desculpa. Dois investigadores do Mari Madeira, que é um centro de investigação relacionado com as universidades em Portugal inteiro, o Dr. João Claude Canning, o Dr. João Monteiro. Temos também uma educadora ambiental, ativista ambiental, bióloga e artista, que é Ana Pego. E temos a doutora Filipa, que vem nos trazer um alerta. Ela é especializada na área relacionada com o setor de resíduos e vem nos relacionar, inclusive, com o grupo EGF, e vem nos trazer um alerta com relação às lixeiras. Então, eu vou começar a falar sobre o nosso tema geral, que vai ser o conhecimento como ferramenta das gerações futuras, e passo a primeira palavra aos doutores João Canning Claude e João Monteiro, que vão nos dizer muito sobre as pragas e o lixo marinho em sistemas insulares, que é onde eles estão estudando isso, a maior parte da área principalmente na Madeira. Então, Dr. João Canning Claude, por favor. Iniciamos com um enquadramento da situação e do tema, não é? Poderia explicar em detalhe o que são as invasões biológicas marinhas, por favor? Boa tarde, Nice. Muito obrigado pelo convite, que muito nos honra. É com muito gosto que cá estamos e também gostava de deixar um cumprimento especial às nossas colegas de painel. Só um pequeno enquadramento relativamente àquilo que é o nosso grupo de investigação. Nós pertencemos ao MAR, é o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente. Trata-se da maior instituição em Portugal na área das ciências do mar e que tem polos de investigação espalhados pelo continente e agora na Ilha da Madeira. O nosso grupo de investigação tem-se centrado nos últimos anos ao tema das invasões biológicas em sistemas marinhos. Nós temos feito muita monitorização na Ilha da Madeira e não só nesta área. O que é uma espécie exótica, uma espécie invasora? É uma espécie que se desloca do seu meio natural geográfico para uma outra área geográfica, via geralmente a ação humana, portanto a influência do homem, e depois chega a uma determinada área e pode causar ou não um determinado impacto, e esse impacto pode ser quer económico, quer ecológico, ou melhor, ecológico e depois económico. Existem uma série de vetores de introdução destas espécies no globo. O vetor de introdução mais significativo é, sem dúvida nenhuma, o tráfego marítimo, quer via a biofixação de espécies no casco dos grandes navios, quer via as águas de lastro que esses navios têm. Um navio que vem, por exemplo, com carga
de um porto de Roterdão para a Ilha da Madeira, por exemplo, vem carregado de carga e depois de descarregar essa carga precisa de compensar a carga que descarregou com água. E essa água, estamos a falar de toneladas, muitas toneladas de água do mar, que contém inúmeras células planctónicas com larvas de peixe, por exemplo, com larvas de caranguejo, de microalgas e outros tipos de organismos. E no mundo inteiro têm sido provocadas muitas introduções via este vetor do tráfego marítimo. É uma transferência de material genético, basicamente de espécies, de plantas, de animais, a própria água, o tipo da acidificação da água, o tipo de pH da água também conta, Claro. e é transferido mundialmente. Exatamente. Isto é um problema global, que até há poucos anos não tinha sido estudado na Ilha da Madeira em particular, e o nosso grupo nos últimos 5 anos tem-se dedicado, numa primeira fase, a uma monitorização para saber que tipo de espécies é que estão lá, e agora mais numa segunda fase estamos a estudar o impacto dessas introduções biológicas na Ilha da Madeira. Aqui nesta fotografia que vemos na imagem, vimos uma placa em PVC que nós, no fundo, tentamos simular aquilo que se passa no casco do navio e colocamos uma placa em PVC, que é um material barato, nas marinas da Madeira, e ao fim de algum tempo monitorizamos o que lá está. O que se vê nesta imagem é uma placa já com 3 meses de colonização e vêem-se uma série de organismos, nomeadamente esponjas, briozoários, cracas e outro tipo de organismos. A maioria destas espécies são de fora, vêm do Mediterrâneo, por exemplo, até da América do Norte, da Europa do Norte, para a Ilha da Madeira. Portanto, o tráfego marítimo é, de facto, o vetor de introdução mais significativo em termos de invasões biológicas. Querendo entrar um pouco na questão do lixo, nós mais recentemente temos também tentado investigar a questão, a relação que existe entre o lixo e as espécies exóticas, porque desde o terremoto que aconteceu no Japão em 2011, a comunidade científica tem trabalhado a tentar perceber o que é que se tem passado nesta questão. O que acontece é que quando houve o terremoto em 2011, um ano depois deu à costa do Alasca uma bola de futebol de um miúdo japonês. E essa bola de futebol continha uma série de cracas e de macroalgas, e a comunidade científica americana começou a ficar preocupada. E nos meses seguintes começaram a chegar outro tipo de objetos, embarcações, pequenos pontões de marinas, chegou uma Harley Davidson com uma moto com uma matrícula japonesa, e a partir daí esses objetos vinham com uma série de espécies do Japão e começaram a dar à costa dos Estados Unidos da América, a costa oeste. Estamos a falar de uma viagem de mais de 5.000 quilómetros, que durou mais de um ano a fazer, e ainda hoje, 7 anos depois, há objetos a chegar às praias da costa oeste dos Estados Unidos. Nós, na Madeira, estamos a tentar perseguir e investigar este fenómeno, colaborando com as empresas de náutica de recreio, porque elas, quando vão para o mar fazer whale watching, ou bird watching, ou até mergulho, não é? Quando veem objetos a flutuar, o que é que elas fazem? Elas tiram uma fotografia desse objeto, marcam a coordenada GPS e trazem-nos o objeto para o laboratório, para nós podermos mostrar o tipo de comunidade que está presente nesses objetos. E nós podemos dizer que a maior parte desses objetos são domésticos, são da Ilha da Madeira, mas que contêm espécies nativas da Madeira, mas há uma percentagem, que é à volta dos 10, 11%, de espécies que vêm de fora, colonizando este lixo que vem de fora. E já se vê reflexo disso, por exemplo, há já uma inter-relação entre as espécies alienígenas, vamos dizer, que não são daquele sítio, não é? E algum desafio, algum risco para as espécies locais? Já se nota qualquer tipo de perturbação? Na Ilha da Madeira, em particular, eu penso que nós ainda não chegamos a essa fase, mas há muitos estudos conhecidos em que há, de facto, impactos a nível da competição. Portanto, uma espécie, depois de invadir uma determinada área geográfica, vai competir com as espécies nativas por espaço e por recursos, por exemplo, luz, por exemplo, espaço, colonização, mas também pode predar outras espécies. Exato. E também há problemas de saúde pública também. Há espécies que são tóxicas e que podem causar problemas e danos ao ser humano. Vocês já têm mapeado, e aí o Dr. João também poderia colaborar na explicação, vocês já têm um mapeamento ou uma identificação de que espécies são essas e quais delas é que posam riscos mesmo para a comunidade marinha local ou mesmo para a comunidade humana da Madeira? Bem, a monitorização de espécies não indígenas na Madeira é, em termos históricos, relativamente recente.
5, 6 anos de forma sistemática e que tem aumentado, ou seja, as placas que nós estávamos a ver são placas que são colocadas nas marinas, é um trabalho que foi iniciado pelo João, e dar-nos um indício da pressão, ou seja, nós conseguimos avaliar diferentes marinas e portos se têm mais ou menos pressão de espécies que não são da Madeira, neste caso, pequena Madeira, versus espécies da Madeira. Uma segunda fase que estamos neste momento a tentar perceber é das espécies que estão nas marinas, quais dessas espécies é que conseguem sair para fora das marinas e colonizar. E então para isso, juntamente com outros projetos de habitat mapping, de avaliação de comunidades, fazemos metodologias de monitorização mais standardizadas e de comunidades subtidais, portanto abaixo da linha da maré, mas também no intertidal, em alguns casos, e tentamos ver se essas comunidades têm ou não organismos que não são da zona da Madeira. E tentamos identificá-los. E aparecem várias vezes, alguns são mais comuns do que outros. A terceira componente é a componente mais desafiante, que é, há muitos casos de estudo, como o João tinha dito, de pragas, ou seja, de invasões que têm uma consequência muito fácil de identificar a médio e longo prazo. E essas, por exemplo, uma das mais conhecidas é o caso de uma alga chamada Caulerpa, no Mediterrâneo, no caso da Califórnia tiveram uma zona também de águas fechadas, onde também tiveram o mesmo problema, e no caso dos Açores, onde eu trabalhei e foi onde nós nos começámos a corresponder e conhecer, e onde mais tarde depois acabei por nos juntar à equipa do João, que também há uma outra espécie de Caulerpa que também se tornou um problema. E aí a questão é, a alga ou a espécie tem que chegar, tem que ter capacidade de colonizar e tem que ter sucesso em estabelecer-se. Após ter sucesso a estabelecer-se, tem que ter uma consequência mesurável. Ou seja, eu tenho que avaliar que a chegada desta alga, porque ocupa muito espaço, por exemplo, é um dos mecanismos, e cresce mais depressa, elimina a possibilidade das outras algas, que eram locais, de crescer. Esse é o caso, por exemplo, nos Açores da Caulerpa. É óbvio que o nosso nível de resolução, ou seja, o nível de detalhe que nós queremos ir, e há bocado nas imagens estamos a ver o mero é uma das espécies emblemáticas da Madeira, está no topo da cadeia trófica, e agora com uma questão tão simples como, ok, se eu ocupar parte, eu nem digo toda, mas parte dos organismos que estão na base da cadeia trófica, ou seja, as algas, microalgas, esponjas, que por sua vez têm consequências na disponibilidade de alimento e na toxicidade eventual para outros organismos, que vão por sua vez alimentar os peixes que estão acima e eventualmente o mero, potencialmente existe sempre esse risco. Neste momento, na Madeira, e eu acho que o risco mais visível, e o João aí poderá me corrigir eventualmente, mas o risco mais visível poderá ser na praga de um organismo que é autóctone, que é da zona, que é uma espécie de ouriço, e que nós estamos a tentar perceber qual é que é o mecanismo, porque é que ele se tornou praga, se houve alguma alga, se houve interferência, não é? Exato. A outra componente que trabalha um outro colega nosso que não está aqui é com microalgas que são tóxicas e que podem ser veículo e vetores de transmissão de doenças, que é o caso da ciguatera. Existem casos de ciguatera descritos nas Canárias, existem casos e amostras de ciguatera, de peixe contaminado com ciguatera, com esta bactéria, nas selvagens. Já existem casos muito esporádicos de algumas amostras entre as selvagens e a Madeira. Ainda não há casos clínicos identificados, mas é um risco, obviamente. E isto poderá ter a ver com a tal propagação de microalgas, que poderá estar ou não associado ao tráfico marítimo. Exato. Lixo, invasora mesmo, não é? Exatamente. Exato. E eu acho que a gente podia agora falar justamente o Dr. João Claude, a questão da ecologia dos habitats, e a gente acompanharia com um vídeo esse detalhamento. Ora, nós quando chegámos ao início de 2017, tivemos vários projetos e um dos objetivos foi começar a criar uma rede de amostragem que nos permitisse, de forma sistemática e standardizada, avaliar o estado de condição e o tipo de habitats que existem. Na costa, neste caso, estamos-nos a restringir por este momento na costa sul da Madeira, por ser mais acessível, e
que nos permitisse avaliar de forma não experimental, mas com desenho experimental, alguns pontos-chave que estão ligados à intervenção humana. Ou seja, nós procurámos fazer zonas de amostragem muito perto de zonas urbanas, longe de zonas urbanas. Zonas de amostragem com muita intervenção na linha de costa, portanto, em enrocamentos, estradas, hotéis, zonas com menos intervenção. Obviamente que depois avaliamos uma série de outras componentes, como temperatura, estamos a tentar trabalhar com oceanografia para a parte de detecção remota de clorofila, portanto, que é um indicador de nutrientes. Estamos a tentar fazer amostragem de águas para detectar eventuais contaminantes e focamos a nossa amostragem em avaliar a comunidade de peixes, a comunidade de algas e o que é que está fixo ao substrato e tentar perceber se o substrato tem um papel e quais são os invertebrados móveis mais abundantes. Portanto, basicamente, temos uma equipa de 3 mergulhadores, em cada sítio que vai, faz o que nós chamamos de um intercept de amostragem por cada gradiente de profundidade, portanto fazemos mais do que um, e em cada sítio que vamos repetimos isto 3 vezes para ter réplicas, georreferenciamos e o nosso objetivo é fazer estes sítios que são afastados e com características diferentes para depois tentarmos perceber através de mapeamento, e nós utilizamos, por exemplo, neste momento estamos a trabalhar com drones para fazer fotografia aérea com alta resolução e tentar perceber até que profundidade é que conseguimos ver o tipo de fundo. E era, nesse aspecto eu gostava até de mencionar a questão do papel das novas tecnologias no estudo ambiental, especialmente no ambiente marinho. Você está mencionando os drones. Sim. Isso é uma componente nova no arsenal que temos disponível para as pesquisas, não é? O João, como estava a dizer, nós temos uma equipa relativamente maior do que nós dois, obviamente, temos várias pessoas e dentro do nosso grupo, de facto, eu tenho estado a tentar empurrar mais para brincarmos com as capacidades que a nova tecnologia nos traz. Ou seja, a ideia não é inventar coisas novas, é utilizar ferramentas existentes para usá-las de maneira diferente e dar resposta aos biólogos como eu, mas também a questões que não eram necessariamente as minhas questões há uns anos e que são de outros colegas e tentarmos trabalhar de forma coordenada. Mas, portanto, por exemplo, no caso do mergulho, nós fazemos a monitorização in situ, que é uma linha, portanto, é uma área relativamente restrita. Fazemos recolha de imagens aéreas de toda a zona, para cobrir um mosaico grande com uma área bastante maior. E depois utilizamos modulação, ou seja, utilizamos análise de imagem com algoritmos de machine learning, portanto com a inteligência artificial, para procurar diferenças no substrato da imagem, não é? Dar-nos profundidade, se é rocha, se é areia, e depois nós pomos os nossos dados em cima de cada um destes sítios, que não preenchem o espaço todo, mas então usamos a seguir modulação espacial para avaliar a probabilidade de ocorrência de uma comunidade versus outra. Esse tem sido o core do meu trabalho e depois fazer um bocado a interligação das tais novas tecnologias, dos drones, etc., para outras áreas. Por exemplo, o João tem estado a trabalhar já mais no desenvolvimento de sistemas em mesocosmos, portanto, para fazer experiências. Portanto, passamos para a mão do Dr. João. Nós lá no nosso laboratório, que fica localizado numa marina, desenvolvemos um sistema de mesocosmos, que nós chamamos Marine Organism Stress Simulator, que no fundo é um simulador que pretende simular o stress que os animais passam em condições naturais em laboratório. O que é que nós fizemos? Nós temos uma série de tanques que depois alimentam tanques mais pequenos por gravidade, por ação da gravidade, em que podemos simular condições que organismos invertebrados bentónicos, portanto caranguejos, por exemplo, ouriços e outro tipo de animais, sofrem, quer devido ao desenvolvimento costeiro, às alterações climáticas, e nós podemos simular em laboratório, por exemplo, condições de salinidade, condições de temperatura, condições de poluição, condições de microplásticos, e temos feito trabalho nessa área. E depois, cada tanque tem um sistema computadorizado em que é possível, nós estamos a desenvolver isso agora, em que é possível, o ideal é, eu em casa com o meu iPhone conseguir saber que o tanque X
está com aquela medição de temperatura e Pois, aquele tem os pH. sensores todos, né? Exatamente. A informação à mão. Eu gostava que o Dr. João, ambos, falassem sobre os 2 projetos europeus em que o Mar e Madeira está envolvido nesse momento. Ok. Portanto, nós estamos envolvidos, de facto, em 2 projetos muito grandes. Eu vou falar sobre um deles e o João falará sobre o segundo. Portanto, nós estamos envolvidos num projeto da H2020, portanto, Horizon 2020, que se chama Go Jelly, From Pests to Goods, que é um projeto de 6 milhões de euros, liderado por uma grande instituição alemã, e nós temos um orçamento a rondar os 400 mil euros, e este projeto tem por objetivo combater 2 problemas, numa só abordagem, que é a questão das exóticas, das pragas, e a questão da poluição por microplásticos. Como a ideia que nós vendemos à Comissão Europeia foi transformar o jellyfish, portanto as alforrecas, e com o produto transformado, ou seja, nós se perturbarmos e se estressarmos uma medusa, uma alforreca, essa alforreca tem um muco, desenvolve um muco, e esse muco nós queremos construir um biofiltro para a poluição de microplásticos. Essa que foi a ideia vendida à Comissão Europeia. Já agora, alforreca para os outros países de língua portuguesa, que no Brasil, por exemplo, a gente chama de água viva. Águas vivas, nós também. Só para detalhe técnico, linguístico. Sim, a ideia depois é que há um parceiro de Israel que tem mais experiência nessa componente de transformação do muco das águas vivas em biofiltro, porque há uma certa coagulação. Portanto, eles provaram em laboratório que esse muco faz com que haja uma coagulação e as nanopartículas fiquem todas juntas. E a ideia é depois, precisamente, não sei se vai resultar ou não, a Comissão Europeia deu-nos essa liberdade para os próximos 4 anos, no fundo, para depois colocar esse biofiltro em estações de tratamento de águas e de resíduos em vários sítios da Europa, para tentar ver se de facto esse assunto fica resolvido. Existe uma componente também de utilizar essa matéria-prima das águas vivas para uma componente de cosmética, para uma componente de fertilizante, há também uma componente de aditivos nutritivos para rações da aquacultura, gastronomia. Temos um parceiro chinês em que eles na China consomem águas vivas, e há uma componente no fundo de outreach e de divulgação científica desta questão. Portanto, é um projeto bastante grande, começou há poucos meses e estamos numa fase bastante... Essa questão do muco poder servir como um absorvente, não é? Sim. Isso é fantástico, se acontecer na escala que a gente precisa, está provado em não laboratório é? que isso é possível, agora o problema é... É a escala agora. É a escala, exatamente. Que fantástico. Obrigadíssima, doutor João. Bem, eu não sei se depois do entusiasmo com este projeto que eu tenho para dizer. Não, desculpa, eu achei mesmo interessante, porque daí a gente tem uma coisa natural combatendo um problema sério, não é? Eu tenho ideia, eu nunca trabalhei com jellyfish, mas por acaso trabalhei durante muitos anos com recifes de corais, e a estratégia dos cnidários, que fazem parte do mesmo grupo dos jellyfish, passa por isso, a produção de muco para agregar sedimentação, para se livrarem do sedimento, e portanto eu acho que a abordagem será tentar agregar as tais partículas para serem mais fáceis de filtrar. Pronto, já com relação ao seu projeto, por favor. No projeto em que... nós trabalhamos todos nos projetos todos, trabalhamos juntos, não é? No projeto em que eu tenho estado mais envolvido na parte da coordenação das tarefas, no fundo, cada um de nós acaba por ter que assumir o cargo de fulano A faz isto, fulano B faz aquilo, porque senão perdemos-nos. Claro. Nesse projeto, é um projeto Interreg Atlântico, portanto começou, ou seja, o arranque do projeto foi em final de 2017, embora isso depois implica as assinaturas dos acordos, o envolvimento dos parceiros, a execução da verba, e portanto demora algum tempo mais, mas o objetivo do projeto portanto só chama-se Clean Atlantic, e a ideia é to tackle marine litter in the Atlantic region, ou seja, afrontar o problema do lixo marinho na região atlântica, na perspectiva europeia, porque obviamente o Atlântico é muito maior que isso. Portanto, tem parceiros da Irlanda, Inglaterra, França, Espanha, Portugal, parceiros diretos. Portanto, é um consórcio grande que tem diferentes valências e
e que são todas elas sobre a problemática do lixo marinho, não incluindo microplásticos, ou seja, por opção, os microplásticos é todo um outro problema e, portanto, é tratado por outros projetos. Neste projeto, a nossa função, o nosso papel específico do Mar em Madeira tem sido desenvolver novas metodologias com nova tecnologia de monitorização, isto é o primeiro ponto, em que basicamente utilizamos drones, ou seja, eles chamam-se rapaz, mas é mais conhecido, é mais fácil de tratá-los por drones, portanto são aviões telecomandados ou programáveis que vão ter sensores específicos de imagem, multiespectrais ou de infravermelhos, e que nos permitem com maior facilidade detectar partículas ou lixo, ou flutuante, ou na praia, e eventualmente estamos agora a avançar com a tarefa também de ver a possibilidade de fazer também debaixo d'água com rovos. Essa é a maior parte da nossa tarefa. Tem um mapeamento mesmo, detalhado, de áreas. O nosso objetivo é, se eu for para o mar, hoje em dia é feito por observadores que estão em barcos de pesca, com binóculos, e portanto têm um ângulo de visão reduzido, uma distância do barco reduzida, e que só veem objetos grandes. Se eu puser um drone, a perspectiva é diferente e, portanto, é muito mais fácil. Se associar a isso a análise de imagem automatizada, posso, no fundo azul, não é? Tudo o que não seja azul é fácil de detectar. O software detecta o vermelho, o amarelo, o verde, o branco, é muito fácil. Depois tem a questão de que vamos classificar o quê e qual é que é a partícula que nós vamos detectar, não é? Porque quanto mais pequeno, mais próximo do nível do mar tem que estar, e portanto a minha área também volta a ser pequena, tal como a do observador, e esse é o compromisso que nós estamos à procura. Debaixo d'água temos a ideia de fazer a mesma coisa com rovos, com rovos pequenos, de baixo custo. Também já utilizamos rovos de maiores dimensões, mas de forma oportunística, e isto é uma metodologia que é utilizada já de forma regular. Utilizamos redes específicas que eram inicialmente utilizadas para microplásticos, mas de maior dimensão, para fazer de partículas intermédias, portanto mesoplástico, não são nem muito pequenas nem muito grandes. E depois trabalhamos novamente com os operadores marítimo-turísticos para fazer todas as limpezas que eles fazem, juntamente com todas as escolas e ações, nós vamos lá fazer a amostragem. Portanto, eles fazem a limpeza e nós recolhemos os dados e utilizamos os esforços. Só uma outra tarefa que também temos, e ligada ao tal interesse que está na base do nosso grupo, porque é o maior background do João, que eram as espécies invasoras. Também temos uma tarefa que é fazer o tal mapeamento de tudo o que são objetos flutuantes à volta da zona da Madeira detectados, recolhê-los, amostrá-los e ver que espécies é que são da região e que espécies é que são de fora. E eventualmente existem espécies que são específicas das Caraíbas, e portanto nós sabemos que aquele lixo até pode não ter originado nas Caraíbas, mas tem que ter passado por lá. Mas chegou ali, não é? Exatamente. Pronto. Portanto, essas são as nossas duas maiores tarefas no Clean Atlantic. É um projeto que tem um orçamento também na ordem dos 2 milhões, 2, 3 milhões, global. O nosso orçamento é na ordem dos 10%, portanto, entre os 200 e os 300 mil euros. E, portanto, temos técnicos a trabalhar connosco, que são contratados pelo projeto, e temos até 2020. Até 2020, né? E vocês também foram integrados recentemente, o vosso grupo foi integrado numa rede americana. Qual é essa rede? Sim, nós, o ano passado, fomos integrados na rede Marine Geo, que é uma rede americana da instituição Smithsonian. A instituição Smithsonian é o maior complexo de museus e de unidades de investigação do mundo. E foi uma relação que se iniciou quando eu lá trabalhava. Eu fui pós-doc, fui investigador pós-doc nessa instituição durante 2009 e 2011. E então, o que é que se pretende? Esta rede, no fundo, quer investigar, quer estudar, quer saber o que é que acontece com os ecossistemas marinhos e as alterações climáticas. Qual é que é o efeito das alterações climáticas e o desenvolvimento costeiro em ecossistemas marinhos no mundo inteiro? Para isto é um desafio colossal. Enorme. E para isto é preciso fazer investigação não muito complexa, mas de longa duração. É preciso é preciso usar a mesma metodologia em vários pontos do mundo durante muitos anos.
isso, a ser uma investigação standardizada, coerente, consistente, e o desafio é esse. Portanto, nós todos os anos, iniciamos o ano passado, todos os anos, utilizamos a mesma metodologia que os nossos parceiros desta rede. Nós somos o único ponto desta rede no Atlântico Norte, e o que nós fazemos é, numa primeira fase, medimos, e isso medimos durante todo o ano, análise de qualidade da água, portanto, parâmetros como temperatura, salinidade, visibilidade e parâmetros desse género, poluição também. Mas durante algum período no verão, que se inicia, portanto, já começámos uma componente dessa monitorização, fazemos censos de peixes, portanto, fazemos análise das placas nas marinas, fazemos análise das comunidades bentónicas, e queremos fazer isto ao longo de todos os anos. Começámos o ano passado, a segunda monitorização é agora este verão. Criar um banco de dados mesmo, não Exatamente. é? Exato. Muito obrigada, doutor João. Muito obrigada, doutor João. E dentro desse enquadramento, eu passo a palavra agora para a Ana Pego, que é bióloga, que é ambientalista, que é educadora ambiental e que tem uma função especial chamada Beachcomber também. Então, Ana... Obrigada. Antes de mais, obrigada pelo convite. É um prazer tê-la aqui também. A gente ia começar... A Ana criou uma... Aliás, a Ana descobriu uma nova espécie marítima, né, que se chama plásticos marítimos. E eu queria que a Ana começasse a contar como iniciou essa sua preocupação com a questão do lixo plástico nas praias portuguesas, e que eu sei que foi desde a sua infância que você já estava muito ligada com esse ambiente de praia, por morar ao pé de uma, não é? Sim, eu tive a sorte de, quando nasci, os meus pais viviam mesmo ao lado da praia, portanto a praia fazia parte da minha vida. Há pessoas que têm quintais, eu tinha uma praia, e portanto desde pequena me habituei a explorar a Maré Vazia, que é uma zona de intertidal rochoso, portanto que fazia aquelas poças onde vivia uma série de criaturas. E eu acho que foi a curiosidade e a vontade de conhecer mais e de saber mais sobre as espécies marinhas que me fez seguir a biologia marinha. E pronto, para além destes animais, também sempre gostei de baleias desde pequena, e portanto isto tudo está já ligado. está tudo ligado. Isto chega a uma altura que começa a ser ligado. E é engraçado que, a certo momento, depois de uma longa carreira na área de biologia, inclusive ligado ao Laboratório Marítimo da Guia, em Cascais, não é? Houve uma transição profissional e você passa para o lado da educação ambiental. Conta como isso aconteceu. Pois, eu tirei o curso no Algarve, ainda fiquei lá durante uns anos a trabalhar na área das pescas, e depois vim para Lisboa e tive como técnica de laboratório no Laboratório Marítimo da Guia. E, portanto, tive como bolseira durante bastante tempo. E, a certa altura, por mais dificuldades de financiamento... Da própria investigação, não é? Sim, sim. Começámos a entrar ali numa fase complicada. Eu, nos últimos 3 anos, tinha um contrato através da Fundação da Faculdade de Ciências, e nessa altura, depois ainda me propuseram ficar com uma bolsa e eu resolvi que saía, que já tinha estado... E já bastante tempo, não é? Sim, e acho que estava também já a sentir necessidade de mudar e de fazer outras coisas, e que se aquilo estava assim a piorar, achei que o melhor era a altura ideal para sair. E como é que sua atenção foi despertada por essa questão da educação ambiental? A educação ambiental, na verdade, era uma coisa que eu sempre queria ter feito e que fazia ocasionalmente, paralelamente aos outros trabalhos que ia tendo, sempre que era oportuno, fazia alguns trabalhos dentro deste género. E nessa altura que eu saí do laboratório, voltei a ter tempo para ir mais à praia e comecei a ficar horrorizada com o que estava a encontrar, e foi na altura também que comecei a trabalhar na Gulbenkian, portanto como monitora de atividades nos Jardins Gulbenkian. E pronto, e comecei a certa altura a querer mesmo vincar mais esta área educativa, porque acho que a maior parte das pessoas está muito, não só do lixo, portanto eu nesse início que comecei a dedicar mais à educação ambiental, até foi mais porque a certa altura apercebi-me que nós, como biólogos, temos alguma informação que às vezes nem nos apercebemos que temos, curiosidades engraçadas sobre os animais, coisas giras, e que às vezes, através de conversas com os meus amigos, ou com a família, ou com outras crianças, que me apercebia que eles achavam tipo fantástico algumas coisas. É a partilha de informação, não é? E portanto achei que realmente era importante dedicar aquilo que está na gaveta a sair cá para fora para a população em geral. E como que você chegou a essa nova espécie marinha, o plásticos marítimos? Conta um pouco dessa história. Pois, então, estas minhas frequentes... A gente está até vendo alguns exemplares agora, justamente, do plástico
marítimos. Pois, eu comecei a perceber-me que na praia estava a aparecer com mais frequência uma espécie que não devia lá estar e comecei a ficar bastante preocupada com o assunto. Portanto, comecei a informar mais, a ver documentários, a ler artigos, a ver cada vez mais coisas, até para começar a focar também as minhas atividades educativas nesta área, neste sentido. E comecei, ao explorar estas páginas todas e seguindo algumas páginas internacionais, passei esta fase de sair da praia super angustiada e horrorizada, como é que é possível isto estar a acontecer nos oceanos e ninguém faz nada, e cá em Portugal praticamente não se falava do assunto. Comecei a sentir que havia mesmo necessidade de educar, de falar sobre isto e inclusivamente, ir passando a informação que eu ia descobrindo sozinha, não é? E a forma como você foi, vamos dizer, juntando esse material todo, aí tem o lado artístico da coisa, né? A tua sensibilidade para as cores, para as formas, você começou a reunir esse material de uma forma muito particular. Pois, só comecei a reunir material um bocadinho mais tarde. Ok. Porque eu, entretanto, descobri que havia 2 nomes que chamavam as pessoas que apanhavam lixo na praia. Um são os beach cleaner, que são as pessoas que chegam à praia e apanham lixo, e tudo é lixo, vai tudo para os contentores. E depois descobri que haviam os beachcomber. E os beachcomber são pessoas que apanham lixo na praia, mas que tentam identificar os objetos, querem saber o que é que aquilo é, de onde é que vem, de quem era, para que é que serve. E pronto, isto começou a dar-me algum gozo, começou-me a tirar o peso e a angústia de ver o lixo na praia, começou-me a dar o gozo de identificar as coisas. E isto em contacto com pessoas de outros países e que pronto, achei interessante isto. É uma rede, né? É uma rede de gente atenta, querendo inclusive traçar o percurso de onde vêm determinados objetos, né? Por exemplo, é engraçado que você trouxe algumas mostras. Explica esse pedacinho de plástico em particular, por favor. Este pedacinho de plástico aparece em grandes quantidades aqui em Portugal continental, mas também aparece na Madeira e nos Açores. E este é muito fácil de identificar. Isto é uma etiqueta da pesca de lavagante e não há nada que enganar, está cá tudo escrito. Isto, para já, é um tipo de pesca que não se utiliza aqui no lado europeu. Isto é de lá, Estados Unidos e Canadá, e está cá escrito aqui um R e um I, quer dizer Rhode Island. Incrível. E o 10 é de 2010, e isto normalmente tem a área de pesca, portanto podemos saber tudo sobre isto. Também tem o número de licença do pescador. Portanto, a identidade toda está aí, não é? E estas etiquetas aparecem cá com grande quantidade. E isto pôs-me em contacto com uma senhora no Canadá, uma senhora do Quebec, que apercebeu-se que estas etiquetas estavam a aparecer em outras partes do mundo e que começou a querer fazer um mapeamento das etiquetas para pressionar o governo canadiano a acabar com isto ou a alterar o tipo de etiquetas. E, portanto, este mapeamento continua a crescer. E com isso a gente vê que a atitude individual faz uma grande diferença. Começa com uma pessoa e acaba se criando uma rede incrível e consegue se influenciar, inclusive, a política, ou a decisão política dos governos, não é? Mas isto do lixo, há coisas que é por desleixo ou por má gestão de resíduos, mas depois há outras coisas que as pessoas não têm propriamente culpa, não é? Porque é lógico. Há coisas que caem ao mar, há furacões, há, sei lá, uma série de coisas que não dá para controlar. Há outras condições naturais que levam a essa situação. Claro. Mas aqui a gente está com o resultado de muito dessa situação. Isso é uma parte dos microplásticos. O problema do plástico nos oceanos vai-se partindo em partículas cada vez mais pequenas, é o que chamamos de microplástico, são partículas inferiores a 5 milímetros, e depois temos outras partículas ainda mais pequeninas, que é o caso dessas, que é quase uma farinha. Isso é assustador, eu não sei nem se dá para pegar em imagem da câmera. É um pozinho, que nem um pozinho de talco azul. Exato, isso é mesmo pó. Consegue-se ver? É evidente que não apanhei isto da praia, que é impossível apanhar coisas deste tamanho. Eu, quando chego a casa, eu seleciono os objetos que quero guardar, ou para serviço educativo ou para exposição, e aquele pozinho, eu lavo tudo e aquele pozinho é o que fica nos tabuleiros, portanto cai do plástico seco e é o que fica nos meus tabuleiros e eu vou guardando assim num frasquinho. Incrível. Eu já tive um frasco que tive 2 anos a juntar, tinha quase metade do frasco e perdi o frasco. Imagina. Aquilo são 2 anos de trabalho, eu fiquei muito chateada de ter perdido aquilo. Agora estou no início outra vez. E há coisas que são de uma dimensão que começa a ficar meio assustador, né? Conta a história dessa embalagem de soro fisiológico. Sim, todos os anos há contentores que caem ao mar.
nós nem nos apercebemos, mas cerca de 90% dos objetos que nós compramos, que utilizamos diariamente, cerca de 90% vem por via marítima, portanto percorreu alguma parte dos mares ou dos oceanos, e inevitavelmente no inverno, especialmente janeiro, fevereiro, são sempre meses aqui no norte da Europa que caem contentores ao mar. Portanto, é muito mais frequente do que aquilo que imaginamos. Claro, as tempestades. Neste caso, foi uma história que aconteceu em janeiro, dia 12 ou 13 de janeiro, que ao largo, a cerca de 40 milhas da Galiza, caíram contentores ao mar. Acho que foram para aí 30 ou 40 contentores, foram muitos, sendo que a maior parte da carga começou logo a dar à costa nas praias galegas. Grandes campanhas de limpeza, muita triagem, e eu, na expectativa, isto vem cá parar, portanto estava já a contar que as coisas começassem a aparecer aqui nas nossas praias. A verdade é que, pelo menos eu não dei por isso ainda, que aparecessem tanto daquelas coisas que apareceram lá, mas passado cerca de 15 dias, um mês no máximo, começaram a aparecer estas garrafas de soro fisiológico que não apareceram na Galiza, mas vieram aparecer a aqui. proveniência foi a mesma, vieram do mesmo barco. O que eu acho é que o tal contentor provavelmente só se abriu na costa portuguesa, porque contactaram-me, isto começou a dar à costa em Peniche, nas praias de Peniche, e então contactaram-me a dizer: Ana, estão a aparecer imensas garrafas destas, que pronto, acabei por dar o alerta. Eu tenho encontrado bastantes em Cascais e ao longo da nossa costa avisei outras pessoas que fazem limpezas de praia, estejam atentos, e claro, já em Faro apareceram em bastantes sítios. E foi com material similar a esse que você acabou criando, em associação com o fotógrafo de natureza, o Luiz Quinta, e com o apoio da Câmara Municipal de Almada, vocês acabaram criando uma instalação chamada Balena Plásticos. Balena Plásticos, desculpe. E nós vamos ver um vídeo de como foi a criação dessa instalação. A Balena Plásticos foi antes de aparecer. Eu só criei a página Plásticos Marítimos no final de 2015, portanto, ainda antes disso apareceu a Balena Plásticos. Que foi uma portanto, instalação. eu, como o Luís, para já passamos muito tempo na praia, tanto verão como de inverno, e além disso, gostamos muito de baleias, portanto, o maior animal do planeta a representar um dos maiores problemas do planeta da atualidade, que é o plástico nos oceanos. E este é um vídeo que mostra a construção, como é que nós construímos a Balena Plásticos. E essa é uma atividade diária vossa, praticamente, não é? Irem à praia e buscar e recolher todo esse material e catalogar e etc. Portanto, tivemos a preocupação de apanhar apenas objetos de plástico brancos, que era para se assemelhar o máximo possível com um esqueleto. Aquele coelhinho que estava ali, aquilo não eram algas, nem estava sujo, eram ovos de gastrópode, Aí começa a instalação, então, numa garagem, numa garagem, fizemos uns riscos com giz no chão para termos noção das dimensões e o que é que tínhamos e o que é que precisávamos. A pouco e pouco fomos substituindo os garrafões mais quadrados por garrafões e por objetos mais redondos, para cada vez mais ir tomando a forma de um esqueleto, verdade, de ossos. Não, incrível, é mesmo uma instalação e que perfeição, não é? Em termos de semelhança absoluta com o próprio esqueleto do animal. As crianças normalmente acham que é um dinossauro, porque estão habituados a ver esqueletos de dinossauros, não estão habituados a ver esqueletos de baleia. Exatamente. E vocês montaram na garagem e depois transportaram para onde, num primeiro momento? A primeira vez que esteve exposta foi numa feira, numa semana que eles chamam a Semana Verde, em Almada, que existe todos os anos, é uma feira de sustentabilidade, onde há várias coisas a acontecer, e teve a baleia exposta na rua pela primeira vez. Isto foi em maio de 2014. E isso é em Almada, não é? Isto é em Almada. Fantástico. Depois desta vez que esteve aqui, teve o verão todo até outubro, novembro, numa feira da Associação Portuguesa de Lixo Marinho, uma exposição da Associação Portuguesa de Lixo Marinho, que esteve no Centro de Interpretação Ambiental da Costa da Caparica. Fantástico. Portanto, esteve lá durante esse tempo todo. E no ano a seguir teve a acompanhar uma exposição de final de projeto Mar Lisco, que era um projeto internacional sobre lixo marinho, e pediram-nos a baleia podia acompanhar a exposição. Pediram a baleia emprestada, não é? Pediram a baleia emprestada, não é? Sim, fazia E sentido. Atualmente pode-se ver, a instalação está presente no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Sim. Está no Centro Cultural de Belém, tem estado lá desde o início de maio, no âmbito de um ciclo que se chama, no fundo, Portugal em Mar, onde tem uma exposição
da estrutura de missão para a extensão da plataforma continental portuguesa, e depois tem uma exposição de faróis no Jardim das Oliveiras e onde está a Balena Plásticos, que fica até ao final deste mês. Fantástico. Ainda é possível ver. As pessoas mais uns podem, dias. podem ver essa instalação. E essa atividade de Beachcomber levou você a entrar em contato com uma rede nacional e internacional de ativistas ambientais, sejam eles especialistas, biólogos, geólogos, ou sejam eles meras pessoas preocupadas, Sim, não sim. é, com a questão. Você vê isso como um impacto direto e uma forma de chamar a atenção para o assunto, para essa questão do plástico no mar? Sim, claro que sim. Eu acho que estes contactos são importantíssimos por todas as razões, seja para lançar alertas, como é o caso destes contentores que irão ao mar e das cargas todas que aparecem, como para triar, e, aliás, até para estarmos em contacto uns com os outros e Exato. tirar dúvidas e identificar os objetos. Eu, quando criei a página Plásticos Marítimos, foi com o objetivo sempre de mostrar aquilo que eu ia encontrando nas praias, porque aparecem muitas coisas que vieram dos Estados Unidos e do Canadá, ou há bonequinhos e coisas Fantástico. antigas que aparecem, e, portanto, sempre com o aspecto educativo e de mostrar, chamar Pronto, atenção tenho tido a mesmo, oportunidade de fazer exposições com algumas coisas com as coisas que apanho na praia, e brinco com as cores e com os objetos e com as formas, que o plástico tem este potencial. E esta ligação entre as pessoas acho que é importantíssima. Fantástico. Eu acho que é uma maneira de sensibilizar as pessoas. Não, sem dúvida. Agora, desde o início do ano, noto uma grande diferença, porque em janeiro saiu a Estratégia Europeia para a Utilização dos Plásticos, e desde janeiro até agora, sem dúvida, que as pessoas estão muito mais sensibilizadas para o assunto e estão a querer, inclusivamente, mudar alguns hábitos diários, que é esse o meu objetivo. Que estão mais conscientes com a Sim, situação. sim, sim. E aproveitando essa questão da consciencialização, eu passo a apresentar a doutora Filipa Pantaleão. Boa tarde. Boa tarde. A doutora Filipa Pantaleão, ela é responsável pelo desenvolvimento e execução de projetos especiais das empresas do Grupo EGF, que é uma empresa que está diretamente ligada ao tratamento da maioria dos resíduos urbanos de Portugal. Então, a doutora Filipa vai falar das lixeiras em terra, o lixo no mar e o alcance dessa situação em termos mundiais. A primeira pergunta que eu fazia era como a doutora Filipa iniciou seus projetos no setor dos resíduos e quais são as problemáticas e as oportunidades que vão ditar o futuro do planeta nessa questão das lixeiras, por favor. Obrigada também pela oportunidade de participar nesta conferência. É verdade que é um tema que está agora em voga, finalmente está a ser trazido à luz do dia, à atualidade. A EGF é uma empresa que tem a responsabilidade pela recolha seletiva dos resíduos e pelo tratamento. Abarcamos cerca de 60% da população portuguesa e temos a responsabilidade também de conseguir transmitir à população que as suas decisões ao depositar os resíduos de forma correta tem impacto, e tem impacto de uma maneira tão vasta que pode chegar até exatamente aos oceanos, até mares, os mares longínquos. profundos. Exatamente. E nesse aspecto das lixeiras em terra, esse é um tema bastante complexo e bastante grave. E foi feito um estudo onde aparece o perfil. É um estudo que foi desenvolvido por uma quantidade de investigadores e universidades de vários países, Portugal inclusive, demorou mais de um ano para ser elaborado, e é um relatório anual, é como se fosse um mapa do lixo, basicamente. O perfil das 50 maiores lixeiras do mundo, que estão localizadas na África, na América Latina, nas Caraíbas e nos países asiáticos, elas todas representam um impacto quase que fatal, eu diria, no planeta. É verdade. Por favor, é verdade. vamos detalhar esse assunto. Portanto, a International Solid Waste Association, que é uma associação reconhecida no setor, desenvolveu este estudo, que foi o primeiro estudo mundial para tentar mapear as 50 maiores lixeiras do mundo. Elas estão muito relacionadas, tiraram muitas conclusões, elas estão obviamente relacionadas com um menor desenvolvimento económico desses países, a sua grande parte estão localizadas em África e na Ásia, mas também na América Latina.
Do estudo houve alguma informação muito de cariz importante, nomeadamente em termos de o que foi quantificar este problema em termos de população. E, portanto, chegou-se à conclusão que cerca de 2 milhões de pessoas vivem a menos de 2 km destas 50 maiores lixeiras. É dramático, muitas das quais crianças, mapeadas umas 400 mil crianças, o que faz com que tenha que existir aqui algum trabalho para que esta informação seja efetivamente veiculada nos meios de comunicação internacionais, para que se possa ter ideia dessa problemática. O que acontece é que o consumo tem vindo a aumentar nos últimos anos e isso faz com que haja cada vez mais quantidade de resíduos a serem consumidos e a precisarem de deposição. E aqui a gente está vendo algumas imagens de todos os passos que um resíduo acaba levando até o seu destino final, que seria o destino da reciclagem, do reaproveitamento desse material. E a gente vê a escala da logística necessária para se alcançar esses resíduos todos, recuperar esses resíduos todos e dar um outro uso, não é? É verdade. Nós já temos também hoje em dia à disposição a tecnologia que nos permite tratar melhor os resíduos que geramos, mas tudo também está muito dependente da mão do cidadão, da decisão que o cidadão toma ao depositar corretamente, ou reutilizando o resíduo, ou depositando no contentor correto para a reciclagem. E depois... Não, desculpa, eu ia falar, os aterros sanitários são uma grande alternativa para as lixeiras. São o destino final adequado, pelo menos no caso, para o assunto que estamos a falar de hoje, das lixeiras descontroladas. Pronto, estas 50 maiores lixeiras do mundo, o estudo que a ISOA fez, são lixeiras a céu aberto, totalmente descontroladas, com grandes problemáticas, nomeadamente de saúde pública, quer em termos de poluição da água, poluição do ar, contaminação dos alimentos. Temos uma série de problemáticas associadas a esta deposição incorreta, portanto, a este destino final incorreto dos resíduos urbanos. Mas temos outras alternativas, como a valorização energética, o tratamentos biológicos, que também nos permitem conseguir chegar. É isso que a EGF faz em Portugal e agora pretende fazê-lo também noutras áreas, países. Exatamente, internacionais. E aqui, para a gente ter uma ideia do problema das lixeiras, mais da metade da população mundial, que são 64 milhões de pessoas, está a utilizar lixeiras em terra firme dessa forma. E o lixo, total de lixo equivalente acumulado nesses sítios chega a ser 200 a 300 vezes o volume da grande pirâmide de Gizé. Quer dizer, nós estamos falando aqui de uma real montanha de lixo. E é curioso que 110 anos após o início da construção dos aterros sanitários projetados na Europa e nos Estados Unidos, uma parte considerável desses resíduos mundiais ainda está descartada abertamente no solo, não é? É verdade, tem tudo a ver com o nível de desenvolvimento económico dos próprios países, portanto, o que nós vimos foi que nos últimos 20 anos conseguimos em Portugal encerrar as lixeiras e colocar o país também num nível de desenvolvimento equiparado ao resto da Europa, e isso vai-se notando com o tempo que vai acontecendo nos países em vias de desenvolvimento. O problema é que custa muito dinheiro tratar estes resíduos e dar-lhes um destino final adequado, e nem sempre existem estes recursos. E, claro, temos 64 milhões de pessoas a viver a menos de 10 km de lixeiras, com quantidades que são depositadas só nestas 50 maiores lixeiras, porque há muito mais no mundo, cerca de 20 milhões de toneladas por ano. Ora, Portugal produz cerca de 5 milhões de resíduos urbanos por ano. Podemos ter uma noção da dimensão. E o que sabemos é que existem muito mais. Portanto, a ISO quer agora dar outros passos, chegar ao mapeamento das 100 maiores lixeiras do mundo e esse primeiro passo, essa identificação desses locais, já é um primeiro passo na boa direção, porque uma vez que se identifica, se torna pública a informação, já se consegue encaminhar soluções, não é? É verdade. Ou pelo menos pensar nelas, né? Pensar em soluções. Portanto, nós achamos que a problemática das lixeiras é, sem dúvida, um problema local.
mas com repercussões a níveis globais, como falámos agora nesta temos um conferência. bom exemplo para falar nisso. Temos um bom nessa notícia dessa semana horrorosa. Sim. Esta semana, portanto, o que aconteceu na República Dominicana, que foi é uma notícia da atualidade, é frequente nestas lixeiras, porque o que acaba por acontecer é que os fenómenos naturais, como chuvas ou tempestades, arrastam estes resíduos acumulados, portanto, este lixo, para o mar. O destino final vai ser, obviamente, o mar. Aconteceu na República Dominicana e por isso vimos esta semana as imagens, mas existem outros riscos associados à exposição a estas lixeiras, como por exemplo o que aconteceu também recentemente no início do ano em Moçambique, na lixeira do Belém, onde houve um incêndio descontrolado, que inclusive matou pessoas que viviam na própria lixeira, e esse trazer a atenção para esta temática faz com que também acabem por aparecer os fundos necessários, não tão a nível local, mas por algumas entidades como as Nações Unidas, para conseguirem desbloquear este problema local destas lixeiras. Principalmente, é quase como um grito de alerta. Completamente. E nesse relatório percebe-se também que em vários mercados internacionais da EGF, como México, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Peru, etc., existem algumas dessas 50 maiores lixeiras do mundo. E quais as previsões e projeções para essa situação no futuro? Eu acho que todos estes países vão acabar por fazer o caminho que Portugal fez, e aí nós estamos confiantes de que esta engenharia e este conhecimento que temos de 20 anos de operação em Portugal se vai refletir nestes mercados onde também já temos presença, mas não na área ainda dos resíduos, onde só estamos presentes em alguns. Portanto, o que vai acabar por acontecer é que vão haver fundos que vão desbloquear a construção destes aterros sanitários controlados, o que vai diminuir, obviamente, as problemáticas de saúde pública e de poluição local, e que portanto, há de ser uma progressão. Depois vão avançando, consoante o nível tecnológico e as disponibilidades financeiras para outros tratamentos. Desenvolvendo até a situação social no local e a consciencialização ambiental também. Isso foi um dos maiores temas que a ISO também trouxe ao assunto e que nós vamos ter a oportunidade de ver no filme que vai passar no final, é que, efetivamente, o problema social associado às pessoas que vivem às famílias que vivem nestas lixeiras é dramático. Estamos a falar da miséria humana na sua vasta realidade, e podemos falar de uma série de problemas associados, como o abandono escolar, maus tratos, alcoolismo, as doenças, tudo o que de mal se possa imaginar. Vamos ver esse vídeo então, porque é um vídeo realmente impressionante.
E é com essas imagens impressionantes que a gente termina a nossa 4ª palestra, e também com todas as informações que os nossos oradores nos trouxeram, tantos esclarecimentos e algumas perspectivas muito importantes para o futuro. Agradeço a audiência de todos, os telespectadores remotos e a nossa plateia fiel, e vamos nos reencontrar a partir de setembro com a continuação do ciclo, que agora, agosto, é férias na Europa. Boa tarde a todos, muito obrigada. Até já. Mar é a minha paixão. Portugal é mar. O mar para mim é o sítio onde me reencontro todos os dias. O mar para mim é minha vida, minha maior paixão. O mar para mim é energia. O mar para mim é como o sangue do planeta Terra. O mar para mim é o princípio da vida. Sea for me is where I long to be. The sea is my church and my playground.